pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou conversar com vocês sobre um livro que eu li, achei muito legal e eu gostaria de compartilhar. Esse livro foi assim, eu faço parte de um clube de livro, na verdade um clubinho de livro, né, que nós somos em 3 amigas que resolvemos compartilhar livros juntas. De tempos em tempos a gente escolhe um livro para fazer uma leitura. E aí, num dia determinado, a gente se encontra, é claro que sempre tem um lanchinho bem gostoso, e a gente compartilha. Dessa vez nós fomos no Café com Gato, que tem aqui na minha cidade. É um lugar muito legal, muito charmoso, que além do lanche ser uma delícia, né? Tem várias opções do cardápio, ainda a gente tem o privilégio de ter o contato com os gatinhos, né? Tem uma exposição, assim, um lugar, né? Um espaço bem grande, com vários brinquedos, assim, para os gatinhos, e um gato mais lindo que o outro. Então é um lugar super agradável. E nós escolhemos esse lugar para compartilhar sobre o livro, né? E o livro que nós fizemos, né, a leitura dessa vez foi o Ecos, da Pan Munhoz. E gente, eu achei assim, quando eu comecei eu, o livro ele tem uma introdução que leva você a crer que ele é pura fantasia. Porém, quando você começa a leitura, você vê que a abordagem de tópicos específicos em cada história, porque são algumas histórias que ocorrem, elas têm uma ligação, porém elas são histórias diferentes, né? Completamente diferentes uma da outra, no entanto, de alguma forma elas se completam. O que tem de comum entre as histórias, né? Além de um fator de fantasia realmente, ainda tem a questão de superação, né? Cada história o personagem tem as suas dificuldades e todos são crianças praticamente e eles passam por situações muito difíceis e vão superando, cada um dos personagens vão superando as dificuldades. Porém, quando você lê a história de cada personagem, qual é a impressão que você tem? De que tudo vai dar errado, né? Você fica sempre com aquela sensação, nossa, alguma coisa errada, alguma coisa muito ruim vai acontecer. E assim, foram histórias que separadamente elas com certeza fariam sucesso. Poderia ter sido escrito um livro para cada história que tranquilamente supriria, né, a necessidade de um livro. Porém, ela escreveu de forma que, embora aparentemente não tivesse tanta ligação, mas tem um elemento que completa, que liga uma história a outra. E isso foi feito assim de uma forma bem suave, na verdade. Que na verdade, assim, na verdade o que importa mesmo do livro não é só a questão desse elemento que liga uma história a outra, mas as situações específicas, as mensagens, os porquês, as questões debatidas dentro dos temas específicos. Então não quero dar spoiler do livro, porque eu acho que é um livro que vale muito a pena ler, então não quero contar muito dessa história, mas uma das partes que me impressionou bastante foi do Friedrich, e se passa na Alemanha, e exatamente na época onde tem o início, né, da Segunda Guerra Mundial. E uma coisa que eu achei interessante é porque a abordagem sobre esse tema, Segunda Guerra Mundial, é uma abordagem um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a ver, né? Muitas histórias, elas abordam a questão
da perseguição dos alemães em relação aos judeus e de toda aquela carnificina, né, de tantas mortes que teve em relação ao povo judeu e outros povos também, né, que morreram na Segunda Guerra. Todos os povos tiveram perdas absurdas, porém o maior prejuízo foi em relação aos judeus, né? Então, nesse livro, ele aborda o quê? A questão da raça pura, né? A busca do nazismo em relação à raça pura. Porque a verdade é que o próprio povo alemão sofreu muito em relação ao nazismo. E ele fala porque as pessoas, elas eram esterilizadas se elas tivessem algum problema físico ou mental. E eu pouco pensei sobre isso. Então, a gente sempre pensa em relação ao mal que os alemães fizeram em relação às outras raças, mas a gente não pensa no mal que o nazismo fez ao próprio povo. E foi realmente essa questão que é abordada no livro, né? Uma das questões. Outra coisa bem interessante é em relação à adoção, em relação ao feminismo, em relação aos povos, a discriminação. Tem, né, a parte bem discriminatória que fala em relação tanto às mulheres, mas também em relação aos povos, né, em território americano. Lupe, gente, não reparem esse barulhinho, é minha cachorra, a minha filhotinha, que ela adora raspar os móveis. Então ela tá aqui enquanto eu tô fazendo o vídeo, ela tá mordendo a minha cômoda. A Ivy é uma menina que ela nasceu em território americano, porém os pais dela são mexicanos. E ela se considera, né, claro, americana, porque ela realmente é uma americana. Porém, ela sentiu na pele essa discriminação. Então, por ela ter sentido na pele essa discriminação, ela achava assim um certo absurdo acontecer com outras pessoas também. E no caso aqui, né, em relação aos japoneses, porque na época da Segunda Guerra, pelo ataque que teve dos japoneses a Pearl Harbor, os japoneses, assim como todos os asiáticos, porque eles são confundidos, eles eram perseguidos e muitos deles foram parar em como se fosse prisões, né? Como se fosse prisões, como se fosse um campo também. Não era nada assim tão cruel quanto os campos de concentração, mas era uma prisão também. E eles eram obrigados a deixar seus pertences, mesmo que eles não tivessem uma ligação direta com a guerra, mas o medo dos americanos era tanto que eles resolveram prender famílias inteiras. E bom, então a primeira parte do livro, eu vou ser bem sincera, foi a parte que menos chamou minha atenção. A primeira parte do livro, sinceramente, é a parte realmente mais fantasiosa, que te direciona a pensar que o livro vai ser totalmente de fantasia. Então foi exatamente por isso que eu me surpreendi com essa leitura. E foi uma das coisas que eu conversei, né, com as minhas amigas. A única coisa assim que para mim ficou um pouco vago foi o final, porque o final eu esperava que houvesse um fechamento mais detalhado da primeira parte do livro. E no final teve sim um fechamento, mas no para mim aquela conclusão ficou um pouquinho vaga. Eu fiquei com vontade assim, tipo de quero mais, né? Queria mais um pouquinho de história nesse ponto. E eu separei umas frases que achei bem interessante. Eu não tenho um livro físico porque eu li um e-book.
Então, eu escrevi, eu gosto, né, de fazer anotações. Eu escrevi algumas frases que eu achei bem interessante. A primeira é em relação ao Mike. São dois irmãos e eles sofrem muito, muito mesmo, porque eles estavam no orfanato, mas era um orfanato que explorava as crianças, então era uma parte bem triste assim do livro. E ele fala assim, né? E tem uma frase que diz assim: aprendendo a esperar pelo melhor, e que não importa quanta tristeza haja na vida, há quantidades iguais de talvez as coisas melhorem em breve. Então isso eu achei muito legal, né? Porque ele fala isso, que mesmo que tenha tantas dificuldades, mas há porcentagens iguais de, de que as coisas melhorem em breve. Então a gente tem que ter uma esperança de que as coisas vão melhorar, né? Então, mesmo que tenha dificuldade, sempre também tem a parte boa. E aqui também fala, né, do Frederic, pai dele, falando para ele: você tem tanto direito de estar nesse palco quanto qualquer outro maestro. Apenas ponha um pé na frente do outro e levante a cabeça. Então é exatamente isso. A gente tem que se lembrar que ninguém é melhor do que ninguém. Somos todos iguais. E toda pessoa que habita nessa terra tem tem suas qualidades e ela tem seus potenciais. Então a gente não pode se sentir inferiorizado, independente de raça, de cor, de religião, de sexo. A gente tem que saber, né? Como ele falou aqui, põe um pé na frente do outro, caminhe, né? E levante a cabeça. Outra frase que eu achei bem legal, né? Que fala assim: ignore os ignorantes. É uma frase bem, tipo, bem crítica, porém, meu, ignore os ignorantes, as pessoas que não merecem nossa atenção. É bem legal. Você precisa admitir que é estranho. Essa estranheza incomoda os outros, assusta. Gente, quantas vezes a gente é rotulado com alguma coisa? Ou porque é estranho, ou porque é diferente, ou porque é único a gostar de certas coisas. A gente sempre acaba sendo rotulado por algum motivo. E aqui tá falando, né, que realmente o diferente incomoda as pessoas, porque as pessoas têm medo do que é diferente. Assusta. E essa é uma das mensagens que passa aqui. Assusta, mas se a gente souber quem nós somos e não tiver medo e seguir em frente, nós não temos motivos, né, para baixar a cabeça e fazer conforme as pessoas, né, só o que as pessoas querem. E aqui, né, a Ive, que é uma menina que eu falei, a menina mexicana, ela fala assim, o que é de errado com as pessoas, Papa? É um diálogo que ela teve com o pai dela. E aí fala assim: os corações estão feridos. Indivíduos que costumavam ser amigos não são mais. Vizinhos não são mais vizinhos. Durante a guerra, as pessoas acham que precisam escolher um lado e jogar a culpa no outro. Os corações ficam menores. Então, nós aqui, no momento no Brasil, nós não estamos em guerra. Então, talvez a gente pense, essa situação não cabe a nós. Porém, eu fico pensando como nós passamos recentemente pela pandemia, né, que ainda está em vigor, ainda estamos tendo casos de Covid, então é como se fosse uma situação de guerra. Então é um divisor de água. Algumas pessoas vão buscar ser melhor, né? E outras pessoas vão se tornar mais egoístas, porque é uma crise. Então aquelas pessoas que tendem a ser boas, elas vão querer ser melhor, querer ajudar as pessoas, querer ser solidários.
Porém, aquelas pessoas que têm essa tendência egoísta vão ser mais egoístas. E aqui, como falo, né, os corações estão fechados para tudo, né? Então a gente vê que por um lado tem um individualismo crescente entre as pessoas e por outro lado tem as pessoas bondosas vão continuar sendo bondosas, só que nessas circunstâncias de crise elas vão fazer mais ainda, porque é da índole das pessoas, desse tipo de pessoa. Então, gente, olha, adorei esse livro, eu muito recomendo essa leitura. Eu acho que nos últimos tempos foi um dos livros que mais me surpreendeu, assim, porque eu não esperava esse tipo de abordagem, eu esperava um livro totalmente fantasia, mas não, é um livro que une a fantasia com uma parte da realidade humana que a gente ainda precisa refletir, porque o ser humano pode passar anos e anos, ele ainda tem muito que aprender, muito a crescer ainda. Então, esse tipo de tema precisa continuamente ser abordado. E o mais incrível que eu não posso deixar de falar é sobre a música, porque o elo de ligação entre as histórias é exatamente a música. E o poder que a música tem, porque a verdade é que a música transformou cada um deles em um ser especial. Cada personagem em um ser especial. Então, isso é algo que nós devemos ter em nossa vida, né? Esse contato, essa influência que a música, essa influência boa que a música traz para cada um de nós. E é isso, pessoal. Escolham boas músicas, leiam esse livro que é muito bom e vale muito a pena fazer essa leitura. Então, até a próxima e não se esqueçam de dar um like no vídeo e quando ler esse livro, coloca aqui nos comentários para a gente poder trocar, né, algumas opiniões, tá certo? Então, até o próximo.